Tenha uma excepcional tarde, high five para você. Vamos falar um pouco sobre liberdade. Nós estamos falando muito de autoconhecimento e trazendo prática para vocês como gotas homeopáticas para que você mude a sua mente, para que você mude seu pensamento, para que você mude muitas vezes as crenças erradas que nos foram ensinadas desde os nossos antepassados, desde Adão. Falando em Adão, nós vamos ver hoje que a liberdade foi entregue a Satanás lá no Jardim do Éden, através da minha vida, através da sua vida, lá em Adão. Olha aí na sua Bíblia, Gênesis 3, 6 e 7, diz assim, eu vou ler a palavra de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para entendimento, tomou-a e do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e o comeu. Abriram-se-lhes então os olhos, e ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então aqui a gente vê que o homem, como eu já falei nos vídeos anteriores, era inocente. E ele tinha liberdade de todo o jardim do Éden e só não podia comer da árvore do fruto do bem e do mal. Porque do dia que eles comessem, eles iriam morrer. E nós vemos aqui que ele era livre para fazer o que ele queria, tanto é que ele deu nome a todas as coisas, a todos os animais, porque o Senhor deu a ele essa possibilidade tão rica que era a nossa mente. Mas ele se tornou escravo quando ele desobedeceu. Ele se tornou escravo do inimigo do nosso Senhor Jesus. Então, a partir de então, a terra sofreu maldição, ele sofreu maldição, a mulher sofreu maldição e nós nos tornamos escravos nele. Agora, a boa notícia é que nós vivemos escravos e somos parte em escravos até hoje, mas em Cristo Jesus nós tomamos a liberdade de volta. Ou seja, lá no Jardim do Éden, Adão deu a chave do reino, do mundo, da terra e tudo mais para Satanás, e Jesus, em Cristo Jesus, nós pegamos a chave de volta. Então você vai lá para Gálatas 5:1, Gálatas 5:1 vai dizer assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submeteis de novo a jugo desigual. Ou seja, uma vez que você veio para Cristo Jesus, não saia mais daí, porque você só volta para a escravidão. E quem sai da escravidão não quer voltar mais. Pode perguntar para todas as pessoas antes que eram escravos, antes da Lei Áurea e tudo mais, se eles queriam voltar para a escravidão. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Hoje, aqueles que aceitam o sangue de Jesus Cristo, eles têm uma nova vida, eles têm a liberdade novamente. Então, o mundo fala, mas os cristãos são pessoas quadradas, são pessoas que não fazem, vivem não fazendo nada, não pode fazer nada, tudo é proibido. É muito pelo contrário. Os cristãos, ele tem vida livre, ele é livre, ele voltou a ser livre como no Éden. Agora, ele deixa de fazer uma coisa ou outra que a humanidade faz, mas tudo que ele deixa de fazer o que a humanidade faz, porque o que a humanidade faz é levar o corpo para a desgraça, é levar o corpo para a morte. Tanto os vícios quanto só leva para a morte. Me apresenta e você aí um vício qualquer que seja um vício bom que leva para a vida, né? Então todos os vícios, todas as noites mal dormidas, todas as badaladas, tudo aquilo que a prostituição, o homem ter 5, 6, 10, 20 quantas mulheres, a mulher ter não sei quantos homens, o homem querer ser mulher, a mulher querer ver, mostra para mim qual é a bondade, qual é o destino dessas pessoas se não for só caindo para a morte. E olha bem o fim delas, porque o fim delas são geralmente de perversão, de desgraça, são geralmente de morte. Então tudo aquilo que os cristãos, aqueles que vivem em Cristo Jesus, eles são libertos porque eles podem fazer e não fazem porque têm consciência que agora eles têm a liberdade, eles têm a vida em Cristo
e eles escolhem sempre o caminho de vida, o caminho de vitória e nunca caminho de derrota. Então, a liberdade, ela não é negociável. O cristão não negocia a liberdade por coisas, porque o cristão domina coisas. O cristão não é dominado por coisas. Então, seja uma mulher muito bela, seja um homem muito bela, seja alguém muito rica, seja alguém bilionário, seja alguém que tenha poder, seja alguém que tenha status, seja casas, seja mansões, seja viagens, seja qualquer coisa que você possa dizer, não que eu não queira nada disso, não que o cristão não queira nada disso, mas existe um meio legal, existe um meio espiritual, existe o caminhar com Cristo para conseguir aquilo que ele deseja no seu coração, que está de acordo com a palavra de Deus. Porque nem todas as coisas são para todas as pessoas, e o cristão sabe muito bem disso. Ele sabe aquilo que Deus tem para ele tem consciência, então ele faz aquilo que precisa ser feito, ele faz aquilo que o Senhor dá orientação para que ele faça. E tem cristãos que não vivem a vida realmente que deveria viver, estão muito aquém. Eu também estou muito aquém do que ainda vou ser, mas eu estou já no caminho, tirando todas as amarras do passado, já tirei muito nesses meus anos de experiência, mas eu sei que eu tenho muito que tirar, é uma caminhada, e nós vamos nessa caminhada até o final, até ser a estatura de varão perfeito. Qual é a estatura de varão perfeito? É a estatura de Cristo, onde se doou totalmente assim para a humanidade. Então, o verdadeiro cristão é aquele que transborda, e só transborda daquilo que ele está cheio. Então, se ele está cheio de graça, se ele está cheio de paz, se ele está cheio de misericórdia, se ele está cheio de Cristo, ele vai transbordar essas coisas. Se ele está na caminhada, ele ainda está no começo, ele ainda tem muito egoísmo, ele tem muita avareza, ele tem muita ganância, é disso que ele vai dar também, qualquer ser humano, não é só o cristão. Mas o cristão tem uma vantagem, que ele já reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador, ele já está no início da caminhada. Agora você já reconheceu, já está no início da caminhada, ou você ainda está na lei de Adão e Eva ainda está na escravidão do pecado. Então, a pessoa que é livre, ela quer libertar outras pessoas. Então, você, meu amigo, que é cristão, se você é cristão, você é livre. Se você foi livre, aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, liberte outras pessoas, ou seja, transborde para as outras pessoas, transborde a vida que você recebeu, a vida que você tem. Se você não tem vida, vai atrás de vida, e você sabe como adquirir essa vida. Tenha experiências com Deus, leia mais a Bíblia, faça jejum, esteja constantemente junto com a igreja. Você é a igreja, mas não é uma igreja isolada. Você é a igreja que tem que estar com outra igreja. Não existe aquela que eu vou viver sozinho com o Cristo, me ligado com o Cristo, eu e Cristo Jesus. Isso não existe. Ele deu os 12 discípulos, mandou os 12 discípulos, depois organizou 70 discípulos, mandou 70 discípulos. Ele nunca disse para o homem estar só. Se fosse para o homem estar só, ele deixaria o homem sozinho lá no Éden. Ele formou a mulher para que o homem não estivesse só. E de lá para cá, tudo o que ele fez foi através da igreja, foi através de pessoas, não foi através de uma única pessoa. O próprio Cristo não esteve só, ele esteve o João Batista anunciando que ele viria antes dele vir, depois que ele veio, ele formou os 12, formou os 70. Então, nunca é para você viver sozinho, isso é artimanha de Satanás. Não ouça as mentiras de Satanás, pega a sua Bíblia aí, e leia a sua Bíblia, medita na sua Bíblia, peça ao Espírito Santo para que te revele, seja uma pessoa livre e liberte outras pessoas, porque o cristão, ele é libertador, ele liberta, ele é livre, ele liberta as pessoas. Quanto mais livre ele é, mais ele vai libertar outras pessoas. Mais vontade, mais garra, mais Deus te dá. Então a própria palavra diz, quanto mais a pessoa tem, mais é cobrada. Ou seja, quanto mais ele recebe do Senhor Jesus, mais ele vai ser cobrado, porque ele recebe, não é só para o seu benefício ou para o benefício da sua família,
É tudo que eu estou falando, não é só espiritual, é financeiro, é tudo, tudo na vida, sabedoria, conhecimento, o seu desenvolvimento em qualquer área. Não fique só para você não seja egoísta não, transmite, ensina a outras pessoas e faça o mundo cada vez melhor. Você veio aqui para transmitir vida. Você veio aqui e agora você recebeu o Senhor Jesus, você é livre. Se você não recebeu, você tem hoje essa oportunidade, não deixa para amanhã, porque amanhã ninguém sabe o dia. Ontem a minha esposa fez uma cirurgia, aliás, quinta-feira, e anteontem eu fui no hospital para ficar com ela, e de repente, 2, 3 minutos eu estou com dengue, não sabia que estava com dengue, eu estava assim febril e voltava, mas eu melhorava, eu estava melhor. Quando chegou lá, menos de 1 hora, eu desmaiei e só fui voltar depois de quase 40 minutos do pessoal fazendo o procedimento. Eu fiquei 5 horas praticamente lá morto no pronto-socorro e fui recuperando aos poucos, mas eu tive socorro. Então é isso que eu venho falando. Hoje eu estou aqui, amanhã não. Hoje você está me ouvindo, amanhã você pode não me ouvir. E com você é a mesma coisa. Você não é eterno nessa terra. Você é eterno ou com Cristo ou é eterno sem Cristo. Seja eterno com Cristo. O convite é hoje para que você tenha vida, para que você transborde vida a outras pessoas e que você seja livre, seja Senhor do Senhor, seja Senhor de você mesmo, Senhor governante de você mesmo pro Senhor. Vai nessa, high five para você.